Mas nesta manhã nós vamos aprender um pouco sobre uma mãe, a palavra que é Joquebede. A Joquebede. Quem era Joquebede, né? Joquebede, mãe de Moisés. E eu quero abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, né? E aprender um pouco a respeito de Joquebede. Aqui no capítulo 2, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o que é o nascimento de Moisés. A história de Moisés nós conhecemos bem, né? Muitos conhecem de cor a história de Moisés, mas pouco se fala a respeito de Joquebede, porque aqui é onde nós vamos ler alguns versículos, não se fala de Joquebede, fala-se da mãe de Moisés. Nós vamos ver Joquebede um pouco mais à frente, nós vamos ver o nome da mãe de Moisés. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que depois que morreu o José no Egito, né, passado muitos anos, assumiu-se um novo rei, um novo faraó, né? E esse novo faraó, apesar de muitos anos ter se passado, não se lembrava mais de José do Egito. Então, ele não se lembrava, e aí quando assumiu, ele notou que a população dos hebreus estava crescendo muito ali no Egito. Estava se tornando muito poderosa, muito forte ali no Egito. E o que aconteceu? Ele, com medo do povo, né, se levantar contra o reinado dele, contra o reinado que ele estava ali tomando conta, contra a nação dele, e ele aconteceu, começou a colocar peso, né, forçado para que os hebreus, né, não se multiplicassem, não estendesse mais, né, o povo, e ele começou a colocar ali peso, trabalho forçado. E aí chegou o pessoal para fazer tijolos, mas ele dava, né, o material, e conforme isso acontecia, continuou-se multiplicando o povo, continuou aumentando o povo, o barro que ele colocava, o próprio pessoal dos hebreus ir buscarem o barro, fazerem os tijolos com o mesmo propósito, com o mesmo tanto, né? E aí o povo continuou a aumentar. Aí chegou a um ponto, eu estou só resumindo a palavra, está em Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, e chegou a um ponto dele pedir para matar todas as crianças que nascessem, os meninos, né? Os que foram as parteiras, que quando nascesse uma criança, se fosse menino, que não deixasse viver, né? Se fosse menina, tudo bem, menino não deixasse viver. E aconteceu que as parteiras, duas delas serviam ao Senhor, né, que tem o nome citado na Bíblia, e aí quando nasciam os meninos, elas não jogavam no rio, elas não matavam, elas deixavam viver, a ponto que o rei percebeu e foi falar com elas, mas porque elas temiam o Senhor, a palavra diz que Deus deu família para elas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que neste episódio, Joquebede, ela engravidou-se desse tempo, e diz que ela conseguiu segurar Moisés, sustentar Moisés nesse tempo por 3 meses. Agora imagina se eu, né, como que uma mãe, durante esses 3 meses, ela conseguiu esconder o menino. Então isso aí já é um dom de Deus para as mães. Eu não sei como, porque ela tinha mais 2 filhos, Miriam e tinha Arão, né? Como que essas crianças, tendo o irmãozinho em casa, né, não se manifestavam, não falavam para os filhos, né? Porque se soubesse, diz que quando a Joquebede viu a criança, achou ele formoso, ele era muito bonito, e ela, né, escondeu ele por 3 meses. Só que aí chegou um determinado tempo que não tinha mais como esconder esse menino. O que aconteceu? Ela foi ali, levou essa criança até a beira do rio, chegou lá, né, colocou essa criança em um cestinho, bem na hora que a filha tivesse
essa criança, e a mãe com estratégia colocou Miriam para ir tomando conta da criança até chegar nesse determinado lugar, né? E eu vejo aqui uma mãe sábia, né? Com sabedoria, uma mãe com estratégias para chegar esse cesto até a filha de Faraó. E aí a filha de Faraó, vendo, né, aquele cesto, abriu, olhou, viu que a criança se apaixonou pela criança, e aí pediu-se, e aí nisso encostou Miriam, e ela pediu para que a filha de Faraó, falou para a filha de Faraó que se quisesse que ela fosse buscar a criança, e assim ela fez, pode buscar. E aí Miriam foi na própria mãe, trouxe a mãe chegou lá, né, pegou a criança, cuidou dessa criança, amamentou essa criança, e aí ela ganhou um salário, né, por isso. Então nós vamos aprender um pouco nessa história a respeito de Joquebede, né? E a primeira coisa que eu vejo aqui é que uma mãe, agora eu quero concluir já essa passagem, sabe? O que uma mãe ela é capaz de fazer por um filho? Nós, né, os homens, nós nem imaginamos, né, como que uma mãe faz para poder cuidar de um filho, né, a estratégia que a mãe tem para cuidar de um filho. E a primeira que eu vejo aqui é a fé e a coragem dessa mãe. A fé e a coragem dela. No capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 2 e 3, vamos ver, ó. E ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A primeira coisa, a fé dessa mulher, né? Porque ela já conhecia o Deus dos hebreus. E a coragem desta mulher. A primeira coisa, a coragem de esconder essa criança. Já pensou? Naquele tempo, já pensou se Faraó descobre que ela está escondendo uma criança? Essa criança por 3 meses? Então, eu vejo, a primeira coisa é esconder a criança, ela escondeu. E ela colocou esse neném no rio. Já pensou? Colocar um neném com 3 meses dentro de um cesto e colocar no rio? Olha só a coragem desta mãe. E outra coisa que eu vejo aqui, a filha de Faraó estivesse tomando banho. Olha bem a fé e a coragem dessa mulher. Escondeu o filho por 3 meses. Naquela época, Faraó estava acabando com todas as crianças. Mas tudo isso eu creio que é a mão de Deus já, né? Abençoando aquela mãe, porque depois, ao longo da história, nós sabemos quem foi Moisés, né? Mas eu quero falar da importância da mãe de Moisés, né? E esta fé e esta coragem que ela teve de esconder a criança, de colocar ela no rio, né? E ir na hora que a filha de Faraó estava tomando banho. A outra coisa que eu vejo aqui a respeito desta mãe é a criatividade desta mãe. A criatividade. Além dela esconder, além dela colocar no rio, a coragem de colocar ele no rio, a criatividade dela. A primeira criatividade dela, a sabedoria que Deus deu para ela, foi de que a Miriam, né, ao longe, era o próprio irmãozinho dela que estava no rio. Mas com isso eu vejo a sabedoria de uma mãe, por isso que é sabedoria e criatividade, a sabedoria de falar com Miriam, para Miriam ir acompanhando de longe, sem identificar se que era o irmão dela. Então, com certeza, essa mãe foi uma mãe sábia que conversou com Miriam antes, falou: olha, você vai acompanhando os conselhos, eu posso dizer assim, os conselhos de uma mãe, você vai acompanhando, você vai vendo até onde que vai, se por acaso enroscar em algum lugar, você vai lá, você tira, mas você faça com que esse cesto chegue até a filha de Faraó. Então, o que eu vejo, a sabedoria de uma mãe em colocar Miriam, que era a irmã, para ir tomando conta. A outra coisa que eu vejo agora, a parte da criatividade. A criatividade de fazer o quê? Fazer um cesto. A criatividade de fazer um cestinho ali, de betumar, quer dizer, passar cera naquele cesto,
para que a água não entrasse naquele cesto. Porque se a água entrasse naquele cesto, ele ia afundar e a criança ia morrer. Então, a criatividade que ela teve de fazer esse cesto, colocou no carriçal, quer dizer, ali, como se fosse hoje, eu posso dizer ali, tipo uma grama, um capim, uma coisa assim na beira do rio. E ela colocou ali, né? E para não afundar, e colocou no lugar certo. A criatividade de uma mãe. O que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Talvez neste momento agora, você esteja se identificando com esta mãe. Talvez você esteja se identificando com essa palavra, porque é dirigida para as mães. A criatividade que Deus te deu para você criar o seu filho, para você estar criando, você que está criando o seu filho, né? Muitas vezes um momento difícil, mas você como mãe não conseguimos entender os pais. Uma mãe é capaz de fazer por um filho, uma mãe é capaz de deixar, muitas vezes, de se alimentar, a maioria delas, né, para deixar para o filho. Uma mãe é capaz de criatividade, eu estou falando aqui para mães, né, que se encaixam, né, dentro dessa palavra, a criatividade. Muitas vezes muitas mães não têm condição financeira de, às vezes, dar aquilo que o filho precisa, dar aquilo que o filho não precisa, mas o que o filho, às vezes, gostaria de ter, porque o que o filho precisa é a orientação da mãe, é a sabedoria de uma mãe, é a palavra de Deus, isso a mãe faz, né? Mas muitas vezes o filho deseja algo que não consegue, e aí nós temos a criatividade. Uma mãe é capaz de bolar ideias, né, de ter ideias para se fazer algo parecido com aquilo. Às vezes algo custa, né, o valor que é mãe, tá bom? A criatividade. E outra coisa que eu vejo aqui, a determinação desta mãe, a determinação dela. Porque ela pegou esse neném com um compromisso, que era o próprio filho dela, de entregar depois quando ele desmamasse para a filha de Faraó. Então, olha só, a determinação dela de cuidar do filho mais velho, né? Ela fosse lá e entregasse para a filha de Faraó. Só que nesse período, nesse tempo, né, foi o tempo que Deus deu a ela sabedoria de ensinar os princípios da palavra de Deus a Moisés. Foi o tempo que Deus preparou para ela, porque tudo foi preparado por Deus, para dar sabedoria para o Deus dos deuses, o Deus poderoso, o Deus que salva, e ali ele cresceu até um determinado tempo, aprendendo os princípios da palavra de Deus. O que eu quero dizer para você, mãe, nesta manhã, né? Que em nome de Jesus, que Deus te aumente cada dia mais a fé, a sua coragem, né, a sua confiança em Deus, a sua determinação no Senhor, esconder o filho nos braços do Senhor, esconder igual ela fez, escondeu em Deus. Você esconde em Deus o teu filho, né, em nome de Jesus. Como esconder em Deus? Esconder através de oração, através da palavra, do ensinamento, em nome de Jesus. A palavra de Deus que ensina o filho o caminho que deve andar, para quando ficar mais velho, não se desviar dele. Ensine os princípios da palavra de Deus para os teus filhos, que isso é a maior sabedoria, a maior riqueza que nós podemos ter, é a sabedoria da palavra de Deus, instruído na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você continue sendo esta mãe, sabe, abençoada, criativa, com criatividade, fazendo as coisas em nome de Jesus. Também quero deixar aqui o meu abraço, né, o meu carinho para as mães que são mães adotivas, porque lá em Atos capítulo 7, versículo 21, fala que depois do filho Joquebede entregou a filha de Faraó, e a palavra diz que ela assumiu o filho adotivo. Olha a importância da mãe adotiva. E ela criou, depois ensinou Moisés em toda a ciência do país. Então, em nome de Jesus, você que está me assistindo agora, você que é uma mãe adotiva, né, que Deus continue te fortalecendo e abençoando em nome de Jesus.
A gente vai falar sobre a Ana, né? Ana, o Paulo vai falar a respeito de Ana, né, Paulo? E vamos aprender mais um pouco a respeito dessas mães. Se nós fôssemos ficar aqui, a gente ficaria, às vezes, a tarde toda falando lá a respeito de uma mãe só, né? Mas a gente quer falar só o objetivo, né? Então, Deus abençoou a Joquebede e assim também Deus abençoe a tua vida. Um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A gente vai ler sobre Ana, como o pastor falou, é algo que a gente muito conhecido, né? Algo que a gente é muito ensinado aqui na nossa casa. E está em 1 Samuel. Samuel vai falar sobre, vai começar a contar a história ali da mãe dele, que era mulher de Eucana, e Eucana tinha um outro esposo, né, que chamava Penina, e essa Penina tinha filhos com Penina. E essa rivalidade criou uma angústia no coração dela, criou um sentimento ruim no coração dela, da qual ela se expunha ao Senhor, a fim de que o Senhor fosse filho, mas isso passou muito tempo, aí isso não acontecia. Aí até que um dia ela fez um voto, né? É uma história bem conhecida, então eu quero avançar um pouco para a gente já ir já na parte prática. Ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, está em 1 Samuel 11, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou, 14. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, ou eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui e até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Então, nós vemos aqui uma mulher orando, e ela orando ao Senhor, ela já orava ao Senhor, mas ela resolveu fazer um voto ao Senhor. Falou: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu o dedicarei ao Ser, né? Ele não cortará mais o cabelo, nem a sua barba serão cortadas. Ela fez um voto de Nazireu, alguém que ia ser destacado para o Senhor, alguém que ia ser ele tirado. Ele não seria um homem comum, ele não seria uma pessoa comum. Ele foi tirado desse lugar comum e falou assim: Senhor, esse menino vai ser seu, eu o dedicarei ao Senhor. E ela orava isso. E a oração dela, a gente vai ver mais pra frente que foi respondida. Nasceu Samuel, o primeiro profeta e juiz, né, que cumpriu essas duas funções, profeta e juiz. Aqui nesse contexto, quem coordenava Israel eram os juízes. Então toda vez que Israel pecava, se afastava do Senhor, era levantado um juiz, e esse juiz julgava, esse juiz trazia justiça ao povo novamente. O povo vivia em paz com Deus, e quando esse juiz morria, o povo todo se corrompia, e assim sucessivamente nos livros de Juízes. E logo no final, depois de Juízes, vem contando a história de Samuel, e Eli, né, era o sacerdote da época aqui, e Eli ouve essa história, Eli vê essa mulher orando, e ele fala: essa mulher está embriagada, essa mulher não está falando coisa com coisa, ela estava num estado de gemer, ela estava gemendo ali enquanto orar. Era uma angústia que ela talvez não tinha nem força mais para orar, nem sabia mais o que falar. Ela estava tão angustiada que ela só conseguia abrir sua boca e balbuciar e gemer ali diante do Senhor, para poder intercedendo pelo seu filho, para que o Senhor intercedesse por sua causa. E eu quero que a gente abra em Romanos, vai falar algo sobre nós, como isso pode ser aplicado a nós, esse tipo de oração. Romanos 8.
Romanos capítulo 8, 22. Vai saber assim: sabemos que toda... E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos. A gente vai lá no 26, desce um pouquinho para baixo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Paulo em Romanos vai trazer essa revelação, que a natureza criada geme. Por quê? Porque a natureza criada, ao se deparar com o que nós estamos vivendo hoje, ela geme, ela geme nesse sentido de sofrimento. E nós, né, os escolhidos, os primeiros frutos, Paulo vai dizer, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção de filhos. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Isso é uma oração do fundo do nosso coração. É uma oração, esse tipo de oração que eu não estava orando, é algo que o Senhor fala da criação. A criação anseia ansiosamente pela manifestação dos filhos. A criação geme pela manifestação dos filhos. Os filhos gemem pela redenção da sua natureza. Os filhos gemem pela sua redenção, pela vinda do noivo. E o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Que a gente possa entender isso, que é o estilo de vida que nós temos que viver, um estilo de vida de oração. E essa oração que sai do fundo é algo que nós desejamos muito, é a nossa transformação, é a nossa redenção, é encontrar com o noivo, é a mudança do nosso círculo, a mudança de vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, que essa possa ser a nossa oração. E o tipo de oração que o Senhor responde. O Senhor não responde necessidade. A gente viu, Ana tinha uma necessidade de ter um filho, e o Senhor não a respondeu. Mas é quando a Ana começou a orar por um propósito, para que aquele filho fosse alguém que o Senhor poderia usar, o Senhor atendeu. Então nós possamos entender isso, que o Senhor não responde necessidade, o Senhor vai responder propósito. Então que nós temos, se nós temos a nossa oração é com propósito, olha, eu estou orando por isso, mas para que o Senhor seja glorificado por isso. Se nossa oração é feita com propósito, nós encontramos ali o Senhor, e o Senhor muito provavelmente vai ouvir nossas orações. Mas se nós oramos por necessidade, se você está orando, eu preciso disso, talvez a sua oração não está sendo ouvida, porque Tiago vai dizer isso, vocês pedem, mas pedem mal, porque pedem para seus próprios deleites, pedem para suas próprias questões. Então que a gente possa aprender com Ana a pedir, que o nome do Senhor seja glorificado. Então tudo que você peça, sendo mãe, sendo filho, sendo pai, quem você seja na sua relação familiar, tudo que você vai orar ao Senhor, você peça para que o nome dele seja glorificado. E isso é algo que a gente possa entender na vida de Ana. E avançando um pouquinho mais, essa mulher que estava ali pedindo algo para ela, e depois ela começou a orar pedindo que o filho dela fosse do Senhor, que ele iria dedicar o seu filho. Em 2 Samuel 2 vai trazer a oração de Ana. Aí você fala, não, beleza, era uma mulher orando porque a madre dela fosse aberta, que ela gerasse um filho, mas essa mesma mulher que orava por essas coisas, que estava ali exposta diante do Senhor, em 1 Samuel capítulo 2, vai trazer a oração de Ana. E a oração de Ana revela muita coisa. A oração de Ana revela Cristo. A oração de Ana revela a escatologia. A oração de Ana, eu só peguei um trechinho, vai dizer assim, vai dizer assim, o Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. Essa mulher tinha entendido o Evangelho, essa mulher tinha entendido que no coração dela, no espírito dela, ela tinha entendido quem o Senhor era, aquilo que ele preserva a vida, ele mata, faz descer a sepultura e ele resgata. Ela já tinha, então, ou seja, uma mulher normal, uma mulher que estava orando por um filho, mas quando ela encontrou isso, ela faz uma oração ao Senhor que revela as coisas que estavam sendo geradas no coração dela. Então, que a gente possa entender que o Senhor não quer somente nos dar algo, o Senhor quer gerar algo em nós. O Senhor quer gerar coisas novas no nosso coração, o Senhor quer revelar isso aqui, naquele contexto que você
tem certeza se ela entendia o que ela estava falando, mas isso para nós faz sentido. O Senhor faz nos descer a sepultura e depois na consumação de todas as coisas, Ele vai nos resgatar desse lugar. Então que nós possamos entender que quem se expõe diante do Senhor, ele também recebe revelação de quem o Senhor é, revelação do destino do Senhor. Então, para a parte prática, que é falar das mães. Falei um pouco da oração. Não sei como está meu tempo, mas vai dar certo. Mesmo segundo Samuel, a partir do verso 18, vai dizer assim: ela desmamou Samuel, levou Samuel, ele passou a criar e cuidar de Samuel. E Samuel, vai dizer assim no 2,18: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer sacrifício anual. Então a mãe de Samuel via uma vez no ano, muito provavelmente. Toda vez que ela subia a Siló para poder fazer o sacrifício ali, ela ia até ali, via Samuel e levava um presente para Samuel. E esse presente que ela levava para Samuel era uma túnica de linho. E eu falei, o que é isso, uma túnica de linho? A gente vai ver lá em Êxodo 28, 39, um pouquinho para trás. Êxodo 28, 39. A túnica de linho, 28, 39, vai dizer sobre as vestes sacerdotais. E essa uma túnica de turbante com linho fino e um cinturão feito por um bordador. Ou seja, Ana sabia quem aquele menino era. Ana ele era um menino que ministrava diante do Senhor, ela deixou ali aos cuidados de Eli, mas ela já sabendo quem o seu filho era, ela revestia esse menino todos os dias sobre o seu futuro profético. Ela confeccionava uma túnica de linho, levava desse menino, ele já se vestia como sacerdote, mesmo sem ser sacerdote, porque a sua mãe já entendia já em Deus, já tinha a revelação de quem ele era, e sabendo quem ele era, ela revestia o seu filho todos os dias. Levava uma túnica de linho e revestia esse menino com as vestes da qual revelaria o futuro dele. Então ela já sabia que Samuel seria um sacerdote. Ele foi confiado ao Senhor. Então, mães, pais, vocês possam entender quem seus filhos são e já revestirem seus filhos do futuro profético deles. Olhar para eles, orarem por eles, o revestimento. Nós sabemos que hoje não tem como você confeccionar uma túnica de linho, mas que você possa proféticas, como a palavra vai nos ensinar, que você possa entender em Deus o destino do seu filho, você possa orar, Senhor, o que esse menino vai ser quando crescer, e você possa investir nele, né? E a gente está falando sobre as mulheres que estão descritas no livro da Bíblia, mas eu só quero trazer uma história de uma mulher chamada Susana Wesley. Ela era mãe de 19 filhos. E desses 19 filhos, que ela cuidava, eu até marquei uma frase Esquece, tem churrasco, Paulo. Tem churrasco. Ela vai dizer assim: pessoas realmente grandes são as pessoas capazes de realizar pequenas tarefas. Pessoas realmente grandes são pessoas capazes de realizar as pequenas tarefas. Pegando fogo, e um filho foi lá, chamou mamãe e papai, falou, tá pegando fogo aqui, tiraram todos os filhos para fora, mas aí ficou um lá dentro, um menino ficou lá dentro. Ela começou a contar, né, deve dar trabalho contar, mas contou os filhos, e um ficou lá dentro daquela casa, e quando ela viu que estava faltando um, aí o pai pediu ajuda de um amigo, e eles foram lá, resgataram esse menino, e quando ela tirou esse menino para fora, e ela fez uma declaração, tem em Zacarias 3:2, não será esse John Wesley, né? E ela pediu em uma oração que ela tinha feito quando menina, falou assim: Senhor, que através da minha vida se acenda um fogo na Inglaterra, e que não só permaneça na Inglaterra, mas que aqueça todo mundo. E nós sabemos quem John Wesley foi. John Wesley foi o pai do metodismo. John Wesley trouxe o avivamento para a Inglaterra, desceu toda a Europa, trouxe a palavra do Senhor para os Estados Unidos. Então, uma mulher simples, que cuidava dos filhos, tem algumas peculiaridades da vida dela, como ela orava pelos filhos, como ela cuidava da sua casa,
É uma história que é bem incentivadora. Eu te convido a você pesquisar no Google aí de Sarah Wesley, como ela cuidava dos filhos, como ela geria a casa. Então, uma mulher que fazia coisas simples foi capaz de mudar o mundo. Através dela, acendeu-se uma luz na Inglaterra que avivou aquele país, toda a Europa e atingiu os Estados Unidos. Então, Sarah Wesley, as mulheres que nós vamos citar aqui, Maria, Eunice, Susana Wesley, eu falei o quê? Sarah Wesley. Susana Wesley foi uma mulher que mudou o mundo, e mulheres que realizam pequenos atos. Maria, que nós vamos citar, Maria que cuidava do Senhor Jesus, alimentava ela com pequenos atos. Pessoas que realizam pequenos atos são as pessoas grandes que vão mudar o mundo. Queridos, como tudo, né, não são flores, né? Sobrou para mim, eu não quis dar para eles, né, falar de duas mães na Bíblia, né, que não foram muito boas e não foram muito exemplos. Também a gente não poderia deixar elas de falar sobre elas aqui nessa manhã, e que também essas mães fazem parte do tipos de mães como essa, infelizmente, fazem parte do nosso contexto em que nós vivemos, do mundo de hoje em que nós vivemos. E essa mãe que eu quero falar nessa manhã é a Atalia. A história dela vai estar lá no livro de 2 Crônicas, né, no capítulo 22. Né? Quem que era a Atalia? A Atalia, ela é a filha de Acabe e de Jezabel. Já vinha de uma linhagem terrível aí, né? Não deve ter sido fácil ser filho de Jezabel, né? E deu muito bem, uma filha mais além, né, do que a mãe foi. E ela foi, no 22 fala que os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era a idade que começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri. E também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque ele era... perdi aqui. Fez o que era mal aos olhos de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. E também andou no seu conselho e fosse com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. Bom, o que essa mulher fez? Ela era mãe desse rei que assume, né, esse reinado aqui em Jerusalém, né? Todos os seus irmãos tinham sido mortos e sobra somente ele é o reinado aí de Jerusalém. E segundo a Bíblia que nos diz que ele andou nos caminhos, cabe a sua mãe, era a conselheira dele, para que ele procedesse de uma maneira impiamente, né, de uma maneira errada, tão longe e distante, né, dos caminhos do Senhor. E chega um determinado ponto da história desse homem que ele reinou um ano só, né, por 1 ano ele reina, e aí então em uma emboscada, não vamos entrar, né, no mérito aqui, ele é morto aqui. E aí então, sabe o que essa mulher faz, queridos? Aqui no versículo 10 e 22 fala: vendo pois Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém Jeozebate, filho de Acasias, e o tirou de dentre os filhos do rei, que a matavam, e a pôs sobre a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia de modo que não a matou. E este
e esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Essa mulher era tão maligna, quando ela ficou sabendo que o seu filho tinha sido morto, o que ela fez? Ela vai lá, ela matou os próprios netos que poderiam assumir aí o reinado de Israel, para que ela pudesse reinar no lugar de Israel. Então, um momento assim trágico, uma mãe no coração assim tão maligno, né, e já vinha se arrastando aí, né, da sua mãe Jezabel, já vinha já se arrastando aí de uma descendência maligna, uma semente maligna aí que estava reinando sobre Israel. Então, essa é uma mãe. Também morre de uma morte muito trágica depois, né? Aí eu quero falar de uma outra mãe para a gente depois fazer uma conclusão. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, do 19 ao 20. Fala assim: todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então, o que nós vemos? Mais uma mulher que surge, uma mãe. Nós vamos estar falando daqui um pouco sobre a filha dela, Herodias. Herodias, ela é esposa, né, de Filipe, e depois Herodes, né, que era o tetrarca ali em Roma, o governador ali. O que ele faz? Ele comete um adultério e trai o seu próprio irmão Filipe, e aí ele casa-se com Herodias. E aí João Batista então se levanta ali, né, como precursor ali de Jesus, e ele denunciando o pecado, e um dos pecados que ele denunciava escancaradamente, sem medo ali, era a questão, né, da traição, né, e do adultério de Herodias com a própria cunhada. E aí então Herodes, muito indignado com essa situação, manda então prender João Batista. Vamos lá em Marcos agora, capítulo 6, versículo 19. Fala assim: assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazer. Então tinha um desejo no coração de Herodias de poder matar, mas não fazer. E conta ela não tinha como, ela não tinha essa autoridade, não tinha como ela poder fazer isso daí, e isso tinha que partir de quem? Do atual marido dela agora, que seria Herodes. Mas como que ele iria fazer isso, né? Como que ele iria proceder essa morte? E aí ela planeja algo, né? Uma brecha ali aparece, e essa mulher então aproveita a oportunidade. No versículo 14 desse mesmo capítulo de Marcos 6, vem contando a história aqui, ó. E o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido, tal. João Batista ressuscitou dos mortos, tal. Aí vai falar sobre o aniversário. Vamos lá. Assim Herodias odiava querer matá-lo. Finalmente chegou a ocasião oportuna, no versículo 21. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes e aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. E o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Então Herodias, quando se casa ali com Herodes, ela tinha uma filha já, que provavelmente essa filha era de Filipe, a sobrinha então de Herodes. Então no aniversário, né, ela entra dançando lá, e o titio achou lindo ela dançando, né? E tava todas as autoridades ali, tinha sido convidada para esse aniversário ali da Galileia. Aí falou assim: olha que lindo, né? Peça-me o que você quiser, né? Que eu vou te dar, qualquer coisa que você quiser eu vou te dar. Aí o que ela fez? Aí ela sai dançando, tal, e ela chega para a mãe dela e fala assim para Herodias,
fala assim, mãe, né? O Herodes falou que eu posso pedir o que eu quiser. O que eu peço para ele? Né? Até metade do reino, se eu quiser. Mamãe, o que eu peço? Aí você volta lá de novo e fala, a cabeça de João Batista em um prato, né? E foi isso, né? A menina ensinada, instruída, com certeza, vendo tudo aquilo que a mãe estava fazendo, ela não teve essa dificuldade de chegar lá e dançando, né? Chegar lá perante o rei e falasse perante o governador aqui, e falasse para ele, eu quero a cabeça de João Batista, influenciada então pela mãe, né? E aí a Bíblia fala que ele, sem saber o que fazer, no 26 fala que ele ficou muito aflito, mas ele tinha feito um juramento perante as autoridades que estavam ali, não podia voltar atrás, e aí então ocorre o que esse homem, o que essa menina tinha pedido fazer pela mãe. E nós vemos então a influência negativa dessas duas mães, de uma tal forma tão terrível que influenciou na vida dos seus filhos. E para estar encerrando, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12. Provérbios 12. Versículo 5 fala assim: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscada mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece para sempre. Amém? Então nós vemos a trágica história e quantas pessoas foram prejudicadas pela influência de duas mães que fizeram, agiram com seu coração com tanta impiedade, com tanta malignidade em seus corações e foram péssimas influências na vida dos seus filhos, né? E que nós possamos aprender então e sermos bênção, orarmos como Paulo já disse, sermos bênção e sermos influência na vida dos nossos filhos. Nós temos que tomar muita mãe que estão nos assistindo agora, vocês são influência, são autoridades de vocês, então toma cuidado, os pais que estão nos assistindo, cuidado com o que nós falamos. A Bíblia fala que a nossa boca lança bênção, né? E também pode lançar maldição. Cuidado com o que nós falamos, palavras lançadas. Quantas vezes nós vamos aconselhar pessoas que estão tendo dificuldade e problemas na sua vida em desenvolver, de repente até problema na área profissional, na área emocional de relacionamento, e quando a gente senta para conversar, são pessoas que durante a sua vida, né, foram lançadas palavras pelos seus próprios pais: você não vai valer nada, você não vai dar em nada, porque você isso, tal, e há pessoas que vêm com vidas emocional tão machucadas, tão destruídas. Então nós somos bênção na vida dos nossos filhos. Nós temos que lembrar que os nossos filhos são herança do Senhor. Amém. Eles são do Senhor, e o Senhor deu para nós cuidarmos e abençoarmos, e que os nossos filhos, os filhos de vocês, mamães que estão assistindo agora, os netos também, nós vemos que a Thalia matou os netos, você, vovó, que está assistindo, faça dos seus filhos, faça do seu neto como flechas na mão do valente, lancem eles profeticamente muito mais à frente, né, do que vocês estão chegando. Seja um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus filhos, a orar, a interceder, a lançar palavras de bênção. Sejam vocês as maiores incentivadoras da vida dos seus filhos, como Paulo contou a história dessa mulher agora há pouco, eu já esqueci o nome dela, Susana, né? Que história linda, né? Num momento trágico ali, ela lança uma palavra profética sobre a vida daquela criança, que teve uma história tão importante no avivamento do cristianismo, né? Então que você possa ser essa mulher. Eu te desafio, mãe, vovó que está assistindo, a palavra de bênção profética sobre a vida daqueles que o Senhor tem colocado nas suas mãos para vocês abençoar, em nome de Jesus. Um beijo aí no seu coração. Amém. Amém, Pai do Senhor, a todos. Um beijo especial para todas as mamães que nos assistem hoje. Eu vou trazer uma mãe aqui que acho que todo mundo conhece. Não conhecer é preocupante.
mas é uma mãe assim que foi de extrema importância para o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade. E vou tratar aqui sobre Maria, a mãe de Jesus, nosso Salvador. Bom, vamos abrir lá em Lucas, Lucas capítulo 1. Nós vamos discorrer nossa palavra aqui, vou tentar ser breve. Bom, mas só de compreender o contexto em que se passava isso, na época era o rei Herodes que estava governando o povo ali, né? E os judeus, né, com toda a sua religiosidade, todos os seus mestres, os seus religiosos, fariseus, saduceus, eles esperavam a vinda do Salvador, né? Mas eles jamais imaginavam que o Salvador viria de uma mãe tão simples, tão humilde, né, da pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Né? Nesse tempo, as mulheres elas não eram tão valorizadas, elas não tinham voz na sociedade, né? Porém, a Maria ela alcançou a graça do Senhor, ela alcançou o favor do Senhor. E lá em Lucas 1, vamos começar lá nos versículos 26 e 27, nós vamos ver quem foi Maria. Vocês, mães que estão nos assistindo, eu como futura mãe, se Deus quiser, que acho que a gente possa aprender com esse exemplo aqui. Lucas 1, 26 e 27. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então, nós vemos aqui que, apesar dela ser muito jovem, ela era comprometida. Ela já era comprometida com José, eles não eram casados, porém, quando a mulher era prometida, ela já vivia, né, como se estivesse casada, porém não junto com o seu esposo, né? Ela tinha, sim, que cumprir a fidelidade e tudo mais ao seu prometido, né? Porém não casada ainda. Então, ela já era comprometida, ela era uma mulher compromissada, né? Apesar de jovem. E lá no 28 vai dizer assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas o Senhor estava com ela. Então, com certeza, ela era uma mulher de fé, uma mulher virtuosa pelo Senhor estar com ela, né? Nós sabemos disso. E lá no 30, nós vemos que ela encontrou o favor de Deus. Diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, ou você encontrou o favor de Deus, né? Ela tinha ficado aflita quando o anjo chegou para ela, né? E disse: alegre-se, agraciada, né? E ela ficou assim: por que será que ele está dizendo isso, né, para mim? O que está significando essa saudação? Mas ele disse: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Ela encontrou o favor do Senhor. Que favor era esse, né? Que graça era essa que Deus estava colocando nas mãos de Maria? Vai estar dizendo lá do 31 ao 33. Diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, essa era a graça que Deus tinha derramado sobre Maria. Simplesmente isso, trazer o Salvador ao mundo. Ela tinha essa imensa, essa grandiosa missão de trazer o Salvador ao mundo. Agora a gente vai ver algumas qualidades que Maria tinha. Ela era virgem, como a gente pode ver lá no versículo 18, se a gente voltar um pouquinho, vai dizer: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha... Opa, perdão. Lucas 2. 27. 27? 27. Isso, perdão, anotei errado. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Então, ela era virgem. O que significa isso? Ela era pura, né? Ela seguia os mandamentos do Senhor. Isso mostra a pureza do coração de Maria. Ela era humilde. Lá no versículo 48 ainda de Lucas 1, diz: pois atentou para a humildade da sua serva. Ela era uma mulher... ela estava disposta a servir. Como diz lá no versículo 38, um pouquinho mais para trás. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então ela estava disposta a fazer aquilo que o anjo tinha
ali para ela que o Senhor tinha derramado sobre a vida dela, ela falou: eu estou disposta, né? Sou serva do Senhor, que aconteça conforme o Senhor quer, né? Mais uma qualidade, ela creu em Deus, como diz lá no versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ela creu no Senhor, né? É algo extraordinário que não cabe na nossa cabeça, uma mulher virgem conceber um filho de Deus. O Espírito Santo ia engravidar Maria. Então, eu imagino como que explodiu a cabeça de Maria naquela época, né? Mas ela creu no Senhor. Imagina, talvez, a preocupação dela de ser mal vista, né, na sociedade, as pessoas olharem e falarem: tá grávida, mas não casou, né? Como ela poderia ser mal vista? Mas ela creu no Senhor, que Ele iria cumprir o seu propósito ali, né? E é o favor de Deus sobre a vida dela, né? Isso é lindo. Quando a gente lê o cântico que ela faz, né, o cântico de Maria, não vou ler inteiro, mas vamos ler do 46 ao 49, que diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Aleluia. Né? Ela reconheceu a graça e o favor de Deus sobre a vida dela. Então ela faz um cântico ali alegre, né, em gratidão ao Senhor por essa bênção, né? E algo interessante aqui, que quando eu estava buscando aqui eu encontrei, Maria também já estava nos planos de Deus desde o início da criação. Vamos voltar, não saiam de Lucas, que a gente vai ler mais um pouco, mas vamos lá para Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, versículo 15. Aqui, quando Adão e Eva tinham pecado, né, e o Senhor estava declarando as maldições à serpente, né, a Satanás. E no 15 vai dizer assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou entre a sua semente e a semente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. De quem está falando aqui? De Jesus, o descendente da mulher, que seria Maria, né? Então, Maria já esteve ali desde da criação. Essa é a primeira profecia que existe na Bíblia, e Maria está ali. Isso é incrível. É muito interessante. Bom, então, o menino Jesus, ele é gerado pelo Espírito, né? E essa mulher, ela foi a única mulher que pôde gerar dentro dela um filho de Deus, né? E Jesus ouviu o coração da Maria bater por um propósito, o propósito de revelar Cristo amor. O coração de Maria com certeza estava batendo fortíssimo ali, e nós sabemos, né, pela ciência, que o bebê, ele escuta o coração da mãe, né? Então imagina Jesus ouvindo o coração de Maria bater por esse propósito, por cumprir essa missão que foi incumbida, né? Devia ser fantástico. Então essa mãe, Maria, ela teve Jesus ali na manjedoura, nós conhecemos a história, né? Um lugar muito simples, um ambiente assim muito humilde, porém nada tirava a alegria de Maria. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia que ela estava no lugar certo, na hora certa e cumprindo a coisa certa, né? Aquilo que Deus tinha lhe colocado. Vamos lá para Lucas 2, um pouquinho mais para frente, no versículo 19, diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Que coisas! Todos os pastores estavam ali comentando. Imagina quantos comentários não estavam sendo feitos sobre aquele menino, né? Os pastores vinham, tinha revelações sobre aquele garoto, e tudo que ela ouvia, ela refletia e guardava para si. Ela guardava todas essas coisas, né, no seu coração, os eventos que apontavam para o ministério de Jesus, tudo que ela estava ouvindo, ela estava guardando no seu coração. Até mesmo quando ela recebeu uma profecia, vamos dizer, triste sobre Jesus, um pouquinho mais para frente, no 2:35, né, quando ela foi levar Jesus, ali aos 8 anos de idade, ela levou ele para o templo, né, e ali o ancião, chamado Simeão ali, um homem de Deus, ele disse assim,
no 2,35. 2,34. Vamos ler do 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava falando de Jesus aqui, que ele sofreria, né? Apesar de ter um propósito grandioso, mas ele teria essas dificuldades no caminho, né? Mostrando isso mostra quanto que Maria confiava na missão que Deus tinha proposto para ela, né? Já pensou você saber que você está gerando o Filho de Deus, você saber que ele vai ser o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, e de repente chega um profeta e diz, ele vai sofrer muito, ele vai ser morto pela espada. Mas ela continuou confiando. Isso que é incrível na vida de Maria e que as mães devem seguir esse exemplo aí, de confiar no Senhor apesar das dificuldades que os filhos tenham que passar, porque eles vão ter que passar. Porém, se você entregou o seu caminho para o Senhor, entregou o seu filho ao Senhor, você tem que confiar. E foi isso que Maria fez, né? E agora, para finalizar, vou falar um pouquinho resumidamente como foi a criação de Jesus, né? No capítulo 2, vamos ler o 21 e o 22. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Agora, um pouco mais para frente, no 41, vai dizer assim: Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ou seja, Jesus ele foi circuncidado, ele cumpriu as leis. Ele foi apresentado ao templo, foi apresentado ao Senhor, e ele ia junto com os pais dele às festas da Páscoa, enfim. Então, eles seguiam o caminho e levavam Jesus com eles, né? Na palavra diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, quando for mais velho ele não vai se desviar, né? Muitas vezes a gente ignora uma letrinha que tem nesse versículo, que é a letrinha N. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Você não vai ensinar o caminho. Eu estou fora do caminho, mas eu vou ensinar para o meu filho, vai para a igreja, filho, faz as coisas certinho, tá? Não, você tem que estar no caminho e lá no caminho você ensina ele. Aleluia. Então era isso que Maria estava fazendo, Maria e José fizeram isso com Jesus. E por isso que Jesus se tornou um grande homem, porque ele foi ensinado no caminho, né? Então, quando Jesus ele vai para a cruz, para finalizar aqui, vamos lá para João 19. João 19, versículos 26 e 27. Aqui vai estar retratando a crucificação de Jesus, né? Que é o cumprimento daquilo tudo que Jesus tinha que realizar aqui. Então, quando Jesus ele vai para a cruz, ele demonstra um gesto de amor para com a mãe dele, um gesto de amor para com Maria, né? Porque ele não deixou ela desamparada. Vamos ler lá no 26 e no 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí a recebeu em sua família. Ou seja, Jesus estava indo para a cruz, mas ele disse: Olha, aí está o teu filho, João, essa é a sua mãe. Então João recebe Maria ali na casa dela para poder tratá-la como mãe, né? E o que a gente pode ver com isso? Jesus estava lá da cruz, olhando para a mãe dele e falando: Você cumpriu o seu propósito. Amém. Eis aí o teu filho, continue aí na caminhada, porque você cumpriu o seu propósito, eu estou indo para a glória e você foi importantíssima nisso. E eu vejo um amor tão grande de Jesus por Maria nesse momento, uma gratidão de Jesus por ela, né? E a gente pode dizer com toda certeza que Maria ela não era adorada na igreja primitiva, mas ela era muito respeitada, muito honrada pelos apóstolos, pela sua humildade, pela fé que ela tinha, né? E essa foi a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo, que a gente possa ter ela como exemplo. E
seguir, sim, esses ensinamentos. Amém? Amém. Bem, bom dia, feliz Dia das Mães para todas as mães. Queria mandar um feliz Dia das Mães especial para minha. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães para a senhora. E queria aproveitar o que a Ana disse sobre a humildade, né, de Maria, que eu acho muito interessante que como que ela, levando o filho, o próprio Deus ali, o Filho de Deus em seu colo ali, ela ainda fosse humilde, né? E eu estou falando isso porque hoje a gente vai ver, nós vimos aqui histórias que a Bíblia traz relatos, né? Trouxe a Joquebede, a mãe de Moisés, depois a Ana, e foi assim, mas todas elas eu queria atentar com vocês que elas têm uma história escrita na Bíblia. Todas elas, você vai procurar, ela vai ter um trechinho ali na escritura que vai ter esse contar da história que ela teve. Mas eu queria prestar atenção com vocês e analisar uma mãe que não tem uma história assim contada com todos os detalhes, bonitinha, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, que é a mãe do próprio Timóteo, Eunice, né? E eu falo isso de humildade por conta disso. Às vezes você, mamãe aí, mãe que está nos assistindo, não é uma mãe famosa como Suzana foi, talvez não é uma mãe que fez grandes coisas aí para a sociedade, que vai se tornar história e tudo mais, mas você é uma mãe que, assim como a Eunice, você vai deixar um legado. Então é sobre isso que eu quero analisar com vocês. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo falando sobre ela, diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Primeiramente é lembrar que a fé dessa mãe, ela não é fingida. Às vezes a gente pode pensar que tem muita gente que finge as coisas, finge a fé, está ali só por estar, faz as coisas só pela beleza ali da circunstância, só porque tem um ministério, só porque tem um papel na igreja, só porque tem um papel na sociedade. Talvez você possa reconhecer algumas pessoas, mas eu não queria que você olhasse para os outros, para as outras pessoas, mas eu queria que você olhasse para você. Essa fé que você tem é fingida. Não é fingida que somente ficou ali em Eunice, mas ela vinha já de uma sequência ali, ela já com a avó de Timóteo, Loide, ela já havia acontecendo essa fé, já havia essa fé colocada neles. E eu queria tentar também que essa fé, a Escritura, Paulo fala que ela habitou primeiro, mas esse termo habitar é muito importante. Não é simplesmente ter uma fé não fingida, mas momentânea, mas é uma fé não fingida que habita, que está diariamente, rotineiramente, não se afasta dessa fé. Essa mãe aqui, essa avó, elas tinham essa fé que não se afastavam delas. Outra coisa que eu queria atentar é que Paulo diz que ele está certo, que essa fé também está em Timóteo. Essa certeza de que a fé está em outras pessoas e principalmente nos filhos em que essas mães criaram. Talvez se Timóteo aqui não estivesse ainda já vivo, e Paulo fosse falar de Loide, ele falaria a mesma coisa para Eunice. Eu vejo a fé não fingida da sua mãe Loide, e eu tenho certeza que em você também, Eunice, essa fé está presente, ela habita em você. Outra passagem que Paulo fala um pouco sobre essa descendência e de antecedência e de Timóteo, está lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. Quero ser bem breve aqui. Capítulo 3 de Timóteo, do versículo 14 ao 17. Um pouquinho mais para frente aí. Vai dizer o seguinte, falando para Timóteo: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, de que fosses inteirado, sabendo de que tens
aprendido e de que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que permanece te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais uma vez, Paulo aqui ele usa um termo de permanência. Lá no capítulo 1 ele usa o verbo habitar, agora aqui ele usa o verbo permanecer. Então é uma necessidade que essa fé ela habite e permaneça, não só nas mães, mas em nós, mas principalmente nas mães, porque eu não sei vocês aqui, eu tive uma noção muito interessante de que esse versículo que fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, com essa intencionalidade de Paulo aqui, dizendo para as mães. Por quê? Porque ele está trazendo aqui uma mãe que ela ensinou os filhos, o filho Timóteo, porque Paulo aqui no versículo 14 diz que, porém, Timóteo permaneça naquilo que aprendeste, então, com certeza ali ela ensinava eles sobre isso. E eu me atentei a esse versículo de que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar no quesito familiar. Mãe ensinando seus filhos, não somente no contexto abrangente que essa passagem traz, porque ela não é somente para essas coisas, mas aqui trazendo pelo contexto a gente pode delinear que sim, essa escritura ela é divinamente inspirada para o ensino familiar. Ela ensina, ela é poderosa, proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todas essas coisas que a família faz, que a mãe, que os pais fazem. E eu achei muito interessante essa contextualização, esse segmento que Paulo traz aqui, que pode ser muito útil para nós. Às vezes a gente olha para a sociedade e reconhece que algumas mães terceirizam, né, o cuidado dos filhos ao jogar para a escola. Agora a escola ela educa, ela ensina os meus filhos, me deixa esse papel de lado, esse papel de ensino, a qual Paulo aqui fala que a escritura ela é útil e proveitosa para essas coisas. Então que você, como mãe, principalmente agora falando aqui como nessa temática que nós estamos abordando, que você como mãe aí tenha esse entendimento. Talvez você não seja uma mãe que tem uma ascendência ali, seus pais não foram como o Luigi ali que ensinou você, mas que a partir de você então surge uma geração aí de ensino através da palavra. Amém. Amém? Amém.